Saudações tricolores, galera! Estamos iniciando mais um Os Influentes. Hoje para falar um pouquinho sobre o momento do Fluminense. Infelizmente tivemos hoje uma notícia tristíssima, preocupa a todos nós. Matheus Ferraz foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Ao meu lado, um dos ícones da mídia tricolor, Marcelo Johan, e lá na ponta canhota, como um bom atacante que foi, Marco Brito, ex-jogador do Fluminense, prata da casa. E aí, galera, como é que a gente pode começar? O que a gente quer começar a falar sobre o quê, Marco Brito? Quer começar a falar sobre o quê? Prioridade é do Marcelo. Não, Marco Brito, tô de castigo. Não tem VAR pra suspender o Johan? Ele não veio. Marcelo manda aqui na nossa resenha. Não, mas eu fiz depois. Ele fez bonito. Mas vamos lá, Johan. Como é que tá o momento do Fluminense pra você? O Diniz está azeitando cada vez a máquina? Vamos falar de Fla-Flu? Vamos falar de Fla-Flu. Então vamos falar de Fla-Flu. Fla-Flu, né, foram duas frustrações. A nossa e a deles. A deles, eles achavam que iam atropelar a gente, né? E a nossa é que depois do jogo eles são com gosto amargo, tremendo. Então assim, só dar essa pincelada aí pra gente se aprofundar depois e falar sobre outras coisas. Impressiona a naturalidade que essa molecada tá jogando no Fluminense, né, Marco? Mas isso é trabalho, Pedro. Trabalho? É trabalho, é muito nítido o dedo do treinador. Um elenco talvez falte mais qualidade, ele consegue tirar o máximo, consegue realmente mostrar o dedo do técnico. Tem times no país que a gente tem visto aí com elencos mais caros, mais qualificados tecnicamente, que não tem um padrão de jogo definido como o Fluminense tem. Não, é verdade, a gente percebeu também e preocupou muito a galera tricolor a notícia da lesão do Ferraz antes de ser diagnosticado com esse rompimento dos ligamentos e a suspensão do Nino, né? Porque a gente teria que vir com o Frazan, que surpreendeu absurdamente todos nós. Não tem um tricolor que fala assim, o Frazan ia entrar e arrebentar. Todo mundo... Então, a gente tem que dar mérito só ao Frazan. Ele jogou bem contra o Cruzeiro, apesar da gente ter sido eliminado. Mas ele não errou praticamente nada, jogou o jogo. Se houveram os gols, não foi culpa de uma falha individual dele. Sim. Contra o Flamengo, eu fiquei temeroso em relação ao Frazan. Mas ele se portou bem. Teve uma que o Gabigol... Né? Ficou ele e o Gabigol, a bola pro Gabigol, assim na ponta direita do Flamengo, do lado da torcida do Flamengo. Pô, ele sprintou com o Gabigol, chegou na frente, deu aquela trava e o Gabigol fez a falta dele. Mas aquilo ali para um atacante, sim. Você perder para um zagueiro na corrida, a torcida do Fluminense foi a loucura e a do Flamengo louca, porque vê o cara... Né, que é super valorizado, perder uma bola daquela. E o Frazan é mais uma prova do que a gente tem falado aqui nos programas anteriores, que o cara tem que estar preparado. Tem que ter paciência também. E assim, o futebol é assim, Marcelo, Pedro. O futebol, a gente numa contusão de um colega de profissão, surge a oportunidade para você. E você tem que estar preparado, Sempre fala. Porque se a oportunidade aparecer, você não estiver bem, vamos falar, tá vendo só? O Matheus Ferraz, que a gente perdeu, foi oportunidade. Exato. Ele não chegou para ser titular. Sim. Ele chegou para ser um cara reserva e tal. E aí ele entrou no lugar, se eu não me engano, do Digão, que se machucou. E aí ele assumiu e hoje é vacativo. E o Frazan, os dois jogos que o Frazan fez, apesar de eu ficar receoso e também não cravar nada, que eu não sou bobo, porque tem muitos jogos pela frente, mas esses dois jogos eu tenho que só bater palma. E foram duas pedreiras, dois jogos grandes, dois jogos importantíssimos. Exato. E a tendência agora é que esses jogos tenham dado confiança a ele e o futebol dele vai ser desenvolvido melhor. Ainda tem o seguinte, né, cara? Além dessa questão dele entrar numa pedreira, como enquanto Cruzeiro, jogando ao lado do Nino, que vinha sendo titular, no Fla-Flu ele entrou ao lado do Yuri, volante improvisado, que também teve uma atuação muito segura. Não foi como o Frazan, mas jogou muito bem. Mas manteve o nível da zaga alto. Sim. Acho que eu quero dizer isso. E um cara que joga de volante, que vai pra zaga, pelo menos com a bola, o cara sabe muito mais o que fazer. Não, e o Fluminense ficou com 30 segundos trocando passe. Marco Brito, como é que é o nome daquilo? Comigo não tá.
É, que comigo não tá ali, tá lá. Pega e toca, meu irmão. Toca e sai, né? Toca e sai, pega e toca, comigo não tá, 2 toques. Você, Marco, teve claro, ao passar para os profissionais, deve ter sido um momento marcante da carreira de qualquer jogador, né? Só um adendo, Marco Brito tá cheio de moral, hein? Marco Marco Gol, o quê? Com a nova gestão, Opa, só dá Marco Brito. só dá Marco Brito, Marco é isso Brito. aí. Ah, meu irmão. O negócio é a gente ficar aqui perto É dele. isso aí, cola nele. Cola nele. A gente é os peixinhos. Cola nele que a bola chega. Cola nele que o boi não Cola que a lambe. bola chega. Cola nele que o Bruno Lame, boa. Mas é o seguinte, Marco, você passou por esse momento na tua carreira, em dado momento, subiu os profissionais. Você se lembra qual foi teu primeiro jogo, qual foi teu primeiro Fla-Flu? Se você acusou um pouquinho, jogar um Fla-Flu assim... Você sentiu alguma vez que sentou no Maracanã em casa cheia? Porque antigamente enchia muito mais do que agora, né? Sim, Né? sim. Não é não? Era o Maracanã antigo, com Qual geral. foi o público maior que você lembra? 136 mil pessoas. Era Fluminense um- e Vasco. Era um dobro do que cabe hoje, Dobro, mais do que o dobro. que cabe quase hoje. que o dobro. Mas e aí, o mas primeiro engraçado, Pedro. Você sentiu? Sentia, só que na verdade... Mas sentiu o quê? A pressão? Então, mas na verdade- Responsabilidade? Que depois começa e vai embora. Sim, né? tem muito, não tem como ser diferente. A gente no meio do futebol costuma falar que quando você está na base e sobe profissional, é um outro esporte. E é isso realmente. Tudo diferente, a força, a dimensão, a proporção das coisas. Da torcida A vindo. proporção Como é que é? das coisas, Aquele barulho. pro bem e pro mal também. Só que assim, eu falo o seguinte, eu joguei 14 anos no Fluminense, então desde novo eu sei Tu já tinha o que é vestir a camisa do responsabilidade. Fluminense. Sim. Então assim, a minha estreia no Maracanã, por exemplo, foi em 92, numa preliminar de Campeonato Brasileiro, infantil. Então eu joguei no Maracanã. Foi se preparando Exatamente. pra Isso é legal, né? Os clubes Hoje não grandes, tem mais isso. o Fluminense tem muito disso. Não, clube grande- antigamente tinha isso. Exatamente. Então, assim, a gente sente, claro que sente, mas não sente tanto. Porque a gente já foi feita uma transição bem bacana. Jogamos, assim, 30 vezes no Maracanã, na base. Olha isso. Infantil, Você juvenil, vê, juniores, Isso é né? legal. Então, assim, E deve ter sido uma experiência Ó, muito mas rica eu- fazer eu- uma preliminar com torcida no Porra, Maracanã. não, e eu que vou pra Maracanã desde 7h30, porra, a gente conhecia os jogadores que iam subir. Marcelo, ontem nós tivemos a eleição e eu conversei isso com o Ailton. Ontem foi a posse. Perdão, nós tivemos a posse, desculpa. E justamente isso, em 95, até uma coisa, uma história bem bacana, aquele time campeão estadual do Fluminense, gol de barriga do Renato, nós tínhamos um time muito forte nos juniores e nós acompanhávamos o time profissional, sempre nas preliminares. E o time profissional tava uma coisa tão bacana, um astral tão, sabe, alto astral assim, a gente concentrava junto com eles naquele ano e eles pediam pro Alcides Antunes, que era diretor deles na época, chegarem mais cedo no estádio para assistir nossos jogos. E aí Os profissionais pediam para Pô, assistir que nossos legal, jogos. Isso legal. é muito legal. É Essa muita é uma resenha moral. muito legal, aí de 95. Eu particularmente, eu e mais uns 2, 3, nós treinávamos com eles, aquela equipe, e descíamos para jogar nos juniores. Então, assim, Cheio de moral. com moral cheio de e moral. bacana, pô, meu irmão. É que você começa Cara, a pegar que- umas cascas. Você Exatamente, imagina o João Pedro exatamente. agora descendo pra jogar um sub-20. Exatamente. Hoje em dia... E- Não, mas o senhor assim, porque pode acontecer. Então a Tem gente, idade pra a gente isso. chegava com 20 minutos de jogo, olhava pro túnel do banco que tava o Renato, de Jair, Lira, Porra, Ailton, só nego bacana, o cara. Ellerson. Pô, e é muito bacana, que eu ia passar pra gente uma confiança grande e ao mesmo tempo a gente também já fazia o aquecimento deles. Nossa equipe boa, a gente, tava numa fase boa, batendo todo mundo, eles já entravam em campo com a torcida já quente, apoiando. Cantando, né? Pô, Festa. pô, bacana, alucinante cara. isso Muito aí. Então, bacana. mas eu fico assim impressionado, eu até comentei isso hoje no CT, que, pô, os moleques parece que estão numa pelada, estão num churrasco, aí de repente olha para assim, vamos jogar uma bola? Vamos. Aí os caras entram num Fla-Flu. Eu queria Pô, entrar no torcida- mérito o seguinte, Pedro. Eu tô até te cortando porque é o seguinte, o Fluminense hoje está sendo muito questionado por pontuação, por resultado. E eu li uma matéria no Saudações Tricolores, claro, que fala de uma coisa que é muito importante a gente avaliar. Lá. O Fluminense, de todas as partidas, é um dos times que mais jogaram fora. Das 8, né? 4 foram fora. Isso aí. 4 foram fora, sendo que quando elas jogaram em casa, ele jogou com os 2 mandos no Fluminense, Clássico. clássicos, mas nosso mando, vai jogando aqui dentro. Se fosse um mando fora, talvez uma dessas partidas fora sem dúvida. virariam dentro de casa. Exatamente.
Então a nossa tabela está sendo uma Foi tabela uma tabela muito madrasta. ingrata. Mas assim, eu vejo o Mas Fluminense... também tem o retorno, né? Exatamente. Eu vejo o Fluminense hoje, e vocês sabem que eu não opino muito, deixo com quem entende do traçado, mas eu vejo o Fluminense hoje muito mais próximo da vitória do que eu via, de repente, há um ano Quando atrás. ganhava, quando estava ganhando. Pedro, mas é isso que eu tenho batido nessa tecla. É claro que o torcedor é movido a paixão e realmente faz uma análise muito em cima. Imediatista, Exatamente. né? Agora, se a gente parar para analisar, a gente não pode ficar, o Fluminense perdeu, o trabalho começa a ser questionado. O Fluminense ganhou, não, é muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Não, o trabalho é muito bom, nem tão sim. no céu, nem tão Sim, na terra. Exatamente. o trabalho é bom, isso é nítido, isso é claro, gente. Agora, precisa de ajustes? Pô, a gente vem falando Claro, isso aqui, claro que precisa. Mas isso está falando uma coisa muito legal, Marco, porque hoje de manhã a gente enfrentou dois boatos. Porque, infelizmente, hoje tem muita gente fazendo um trabalho decente, legal na internet, Facebooks e Twitters e tal, mas tem muita gente que quer caçar o clique. Então, pouco se importa com as consequências das suas... Com a verdade, com né? as verdades. Então, por exemplo, isso é uma preocupação com a gestão que está começando agora e blindar essa gestão. Acho que a gente tem uma responsabilidade, enquanto mídia dedicada, de ajudar essa gestão a sair das fake news. Eu acho que a gente fica Não, e às vezes a fake news por quê? Porque o cara que é clique, é o cara lá da coisa, publica um fake news, aí ele pega o fake news e replica. repassa. Então, assim, questões como o goleiro Diego Cavalieri, que teve a sua história no Fluminense, falaram que ele estava... Você acha que o Diniz ia pegar Diego Cavalieri jogando com o pé? Não há essa, viu, galera? Não há essa possibilidade, a gente já averigou. Falaram também do lateral Mariano, que o Mariano também não tem nada, já está se especulando isso há algum tempo, ele deve estar querendo voltar para o Brasil, voltar para o Rio, mas não há nada. E também a questão das declarações mal interpretadas do Celso Barros, talvez colocando o Diniz na berlinda por conta dos resultados. Eu acho o seguinte, só concluindo, o Mário Bittencourt ontem, né, quando atendeu a gente lá na posse, já falou que o treinador dele é o Diniz, e o Celso Barros hoje já também falou que o treinador é o Fernando Diniz, que eles têm que dar um respaldo para eles trabalharem. Eu queria falar sobre isso. O que acontece é o seguinte, foi a primeira declaração do Celso. Eu acho que a ficha do Celso ainda não tinha caído, que ele era vice-presidente. Mas, Pedro, o que acontece é o seguinte, eu posso falar do Diniz, eu sou torcedor, eu posso falar. Celso Barros, desde o momento que ele senta na cadeira da presidência, da vice-presidência, ele fala... E com a Diniz, porque com a narrativa que ele vai assumir o futebol, a vice-presidente do futebol... Quando ele fala da eliminação de uma coisa, de outra, e de resultado, ele deixa a coisa aberta para quem interpretar o que quiser. E ali, o que ele faz? Ele cria uma situação para dentro do clube, tanto que o Diniz, quando responde, ele responde tipo assim, não só... Isso que eu ia falar, o Diniz matou no peito. Matou no peito, mas deu de volta, deu aquela bola braba. Sim. Ou seja, tanto que eu conheço o Celso, né? Celso na posse do Mário quase não falou. Não, ele não falou. Não falou. Por que não Ele falou? não foi ao ponto de falar. Ele, tipo assim, não falou com o jornalista. houve uma repercussão, aquilo houve. Sim. O Celso tem que entender que ele fala agora pelo Fluminense e tudo que ele falar agora vai ser... Ele não é mais oposição, ele agora é situação. Sim. Ele agora... tipo assim, se ele quer questionar o trabalho do Diniz a nível de resultado, Diniz, vem cá, porra, cara, gosto do trabalho e tal, mas a gente precisa ganhar. Mas isso tem que ser interno, Pedro. Pé da orelha, exatamente. Pé da orelha. E ele, quando ele falou aqui, ele falou como torcedor, não como vice-presidente. Sem dúvida. Todos nós pensamos a mesma coisa. Eu não estou querendo dizer que o Celso esteja errado, não, Pedro. Mas eu estou dizendo o seguinte, na posição dele, na situação dele, ele abriu brecha. Bom, o que não pode estar brecha é o seguinte, galera tricolor, você que está afim de fazer uma tatuagem, não perca, dia 15/6, agora sábado que vem, aqui na Base Tatu, o Flash Day Tricolor. Vão ser tatuagens com motivos do Fluminense ou até outros motivos com descontos promocionais. Estaremos todos nós presentes aqui. Estamos convidando craques do passado. O Ellison já falou pra gente que poderia dar um pulo aqui também. Quem sabe ele não consegue chegar também. Amigo de Barco Brito. Marcão, Ailton, a gente tá convidando uma galera pra chegar aí. Quem sabe a galera não vem e você não consegue. Além de fazer uma tatuagem, Júlia Civelli. Julinha Civelli, grande Júlia Civelli também vai estar presente aqui. Convidamos também Ronald, Duílio, a galera. Quem sabe você não encontra um grande ídolo do passado, além da sua tatuagem. Também Olha, eu faz tô uma foto, tentando pode trazer sair, né? o João Pedro. Aí, ó. Tô tentando trazer o João. Vou falar com a mãe dele. Vou tentar falar com o Marcos Paulo. Os garotada gostam de tatuagem, né, mano? Ou pelo menos um corte de cabelo mais transado.
Também tem Ó, aqui. se não quiser fazer tatuagem, tem corte de cabelo, tem cerveja, Joga tem uma sinuca, tem pra fazer barba Pra fazer também. barba, tem Tem barba, piercing. cabelo, bigode, tem piercing, tem a porra toda. Vem aqui pra Base Tatu, Avenida das Américas, 3.301, sábado, dia 15/6. Falando em João Pedro e Marcos Paulo, a gente estava comentando aqui há pouco tempo que corre o risco do João Pedro, de repente, não ir pro Watford no final do ano. O João tem esse risco. Vocês sabem que a mãe dele, a Flávia é amiga nossa. O João Pedro, a Flávia, desde a época que a gente fazia parte de um outro canal, a Flávia pedia para divulgar os vídeos dele. E a gente criou uma parceria muito grande quando o João estava começando a brilhar no Sub-17. Aí eu até falei, Flávia, não manda vídeo para contra o Friburguense, não. O cara fazia 5, 4, 3, pô, o moleque tava voando. E aí ela ria e tal, você falou, quanto foi contra o Flamengo, Vasco, um jogo pesado. E a gente manteve e ela está em Londres, né, visitando o Oxford, lá com a família, né, para ver as instalações, ver tudo. E ela falou assim, olha, a gente está conversando aqui para ver se o João não vai no final do ano e só vai em junho, se eu não me engano, a metade do ano. Isso faz sentido porque a temporada europeia, ela acaba no meio do ano, né? Então se ele fosse agora, ele pegaria... Não, ia chegar no meio de uma temporada. A Rádio Melão aí, assim que surge a Rádio Melão, cara, que eu falo que a Rádio Melão é uma entidade aí, ó. Rádio Melão são os furos, só para quem pode dar, não é para quem quer. Eu acho importantíssimo que o Fluminense consiga isso, tanto pro atleta, como pro clube, né? Eu acho que ainda estão naquela fase de maturação dele, já dando resultados excelentes, né? E ainda tendo mais uma sequência boa, acho que o Fluminense vai ganhar muito com isso e o João Pedro também. Agora, você imagina ele, como é que ele vai estar no ano que vem voando? Pra gente vai ser doloroso. Talvez sim. Talvez seja pior na dor. Agora vamos falar uma outra coisa que acho que também pode ser dolorida para boa parte da torcida tricolor. Nesta próxima quinta-feira tem Fluminense contra Gum. Chapecoense. Contra Gum, Chapecoense. Eu vou falar uma coisa, eu amo o Gum. Eu amo o Gum. Eu sempre fui Gumzete. Defendi ele na época que eu achei que fizeram a maior covardia com ele. Porque o sistema defensivo do Fluminense naquela época era totalmente escancarado e o cara ficava tendo que marcar 2 às vezes. Às vezes ele tava com um dele, ele saía pra cobrir um, ia no outro e o cara fazia o gol. Mas ele tava cobrindo. Sim. Aí o nego via o final da jogada. O Sim. nego não tinha uma visão. Falou, cara, mas ele foi cobrir o cara. Era ele que apareceu na foto. Agora, eu quero que o Gum... Pô, o Gum saiu, acabou, filho. Acabou o amor. Eu também tenho uma admiração muito grande pelo Gum, um grande profissional, campeão de tudo no Fluminense, exatamente. E eu estive dentro de campo, eu dou muito valor a algumas coisas que ele tinha de qualidade, como Amor à camisa. E quanto maior o jogo, mais ele jogava, ele crescia. E outra coisa, a personalidade dele de jogo. Poderia estar sendo vaiado, que ele não se escondia. Pelo contrário, metia a cara sempre, né? Isso é muito importante. Mas é claro, eu acho que ele tem que ser homenageado por tudo que ele fez ao Fluminense, pelos serviços prestados. Um jogo despedido, Concordo, sem dúvida nenhuma. Agora, próximo capítulo da história exatamente. dele, né? Agora na quinta-feira não adianta. O Fluminense precisa desses 3 pontos de uma maneira. Tomara que ele erre, mas fale 3 vezes. Aí eu vou admirar mais ainda. Você falou do Fred subir de casquinha e raspar uma bola contra? Quem sabe o Gum? Você lembra que o Fred sentiu uma panturra. É rápido, o Fred foi rápido. Pois é. Só que o Thiago Neves, em compensação, arrebentou a gente. Não podia, precisava jogar um pouquinho. Meu Marcela, dá uma calçadinha no Thiago Neves agora também. Marcela, 1 mês de greve. Merece. Mas é isso também, galera. E o jogo contra a Chapecoense, prevê dificuldade jogando lá em Chapecó, Marco Brito? Sim. E eles precisando também pontuar, porque eles sempre muito perderam de 3-1 ontem pro Goiás. É sempre muito difícil jogar contra a Chapecoense, ainda mais lá na casa deles. Mas é o que a gente tem falado, cara. O Fluminense tem feito boas partidas, em algumas tem faltado o resultado positivo, que é a vitória, mas eu acho que o Fluminense, depois desse jogo contra o Flamengo, a confiança está em cima, está em alta, tem condições totais de até Chapecó conseguir esse resultado positivo, já que é o último jogo antes da parada da Copa América, né? Então, terminar esses jogos antes da parada com uma vitória é muito importante para ter um clima tranquilo nessa parada,
Ficar fora da zona do rebaixamento. Fora da né, zona do rebaixamento, né? Ter uma paz para se trabalhar durante esse tempo, né? É isso aí. E É, falando e- em clima, Johan, clima, vai dar um frio do cão lá. Essa época em Santa Eu acho que Catarina. jogar em Chapecó é sempre difícil por tudo. A gente já foi a ser garfado lá em Chapecó algumas vezes, pressão no juiz, campo muito acanhado, torcida muito participativa. Mas assim, eu não vejo essa dificuldade para ganhar os caras. Eu acho que o Fluminense tem time para ganhar. Tá? Eu acho. Tem um retorno importante, né? O Nino pode ser relacionado. Gilberto, infelizmente, foi vetado de novo pelo departamento médico. E assim, a gente. Mas assim, o Julião contra o Flamengo, ele teve Jogou alguns bem. erros, mas jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Mas o Gilberto ele queria ir pro jogo, inclusive queria ir pro Fla-Flu, queria ir pro jogo contra a Chapecoense agora, foi vetado. Ele tá com o joelho um pouco inchado, enfim. Engraçado, né? Acho que a gente conseguiu apurar, ele tá vetado. Então assim, Gilberto, segura aí a pemba aí. E não relaxa. tem vindo bem, né? Engraçado, Mas eu acho que nós eu acho falamos que é uma aqui questão do jogo de sequência de jogos. Eu Johan. saquei, mas assim, mas dependendo, mas todo mundo tá jogando, É, cara. sim, Pô, se o que vale pra um, vale pra todo sem mundo. dúvida, sem Nós dúvida. falamos aqui no programa anterior em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense. O Fluminense perdeu e quem entrou não deu conta do recado. Diferentemente agora contra o Flamengo. Eu acho Quem que entrou muito bem. Mas eu posso fazer uma opinião? Eu acho que o Diniz ali no Atlético Paranaense, talvez ele tenha cometido o principal deslize dessa trajetória dele até agora no Fluminense. Por quê? Ao não ter o Ganso jogando no meio de campo, ele achou o meio de campo dele. Ganso, Daniel e Alan. E o Ganso, quando Agora, tá em campo, peraí, só um parênteses. Vai lá. Não, eu acho que o Ganso... Tem que falar do Alan, do jogo do Fla-Flu, bicho. o Ganso, quando está em campo, ele faz os outros jogadores jogarem melhor. Exatamente. E ele eu colocou o concordo. Ayrton. O Ayrton talvez seja o volante do Fluminense que mais saiba jogar futebol. Ele sabe jogar futebol, sabe Sabe passar, jogar naquela sabe posição. jogar ali. Só que ele tá tava, pesado. Ele tava vinha de Não, quatro filho. jogos parados. Foi jogar no tapetinho lá do Foi Atlético. outro esporte. Outro Foi pro outro esporte. E Foi aí você pro vê que as duas futsal, bolas que ele entre tomou futsal amarelo e... foi... Eu acho que realmente a opção dele foi por experiência do Diniz, Exatamente. mas não deu certo, Não porque deu acabou certo. mudando Ok. Você viu aquela matada que ele dá um tapa na bola, a bola corre demais, que ele foi Quase expulso? quebra. Se o jogador não tira o pé do chão, ele quebra o cara. Infelizmente, foi muito Mas bem ali o gramado também o foi tapetinho fundamental do para aquilo Atlético, acontecer. o tapetinho Que do corre mais Atlético, rápido. acabou. Agora, eu queria levantar o seguinte: quem foi no Fla-Flu ontem e viu o tal de Alan jogar? Ontem, que eu ainda era. Eu cheguei em casa ontem no Fla-Flu. Cheguei ontem no Fla-Flu. Conclui rápido que a gente tá acabando o programa já. Seguinte, o Alan jogou muita bola. Ele brincou com o Gabigol, com aquele Bruno Henrique. Ele saía da bola, cara, que aquele cara A fez no facilidade jogo. que ele sai da Cara, bola. ele é um Ele quer monstro. ficar, hein? Ele quer E ficar, hein? uma grata surpresa ao longo da temporada, né? É isso aí. Nós tivemos algumas surpresas muito boas, né? Matheus Ferraz, o Alan realmente tá jogando. Caio Henrique. Caio Henrique voando. Henrique. E o Ganso precisa acertar o gol, pessoal. Mas O isso aí. Ganso precisa acertar. O Ganso foi muito bem na partida. Mas teve 3 bolas que ele tinha que botar na casinha. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Se a gente deixa, vai esticar Não, esse a gente programa, fica não aqui tem meia hora, gente. fim. É isso aí, galera. Esse foi mais um Os Influentes com Marco Brito, Marcelo Johan e eu, Pedro Rangel. Espero que vocês tenham curtido. Aqui agora. Ficar falando aqui, a gente fala lá, fala aqui, é uma confusão. Tá ficando cada vez mais moderno isso aqui, viu? Mas é isso aí, galera. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor. A gente vai buscar Vai buscar. e depois a gente comenta sobre elas. Valeu.